Olá pessoal, meu nome é Paulo Ricardo, sou aluno da disciplina de Laboratório de Circuitos Elétricos 2, juntamente com Tiago Ridogério, Celso Barcelos e Igor Moté, eu componho o grupo 5 da bateria de trabalhos que serão realizados sobre filtros especiais. Estaremos trazendo sobre o filtro elíptico, também conhecido como filtro Caury. Apresentaremos o filtro através de simulações e comparações com as principais topologias de filtro. Falando um pouco sobre filtros, filtros constituem um tipo de circuito muito importante em sistemas, principalmente de comunicação e instrumentação. É uma área muito vasta da eletrônica. A função do filtro seria separar sinais indesejados de sinais desejados, bloquear sinais de interferência, fortalecer sinais de voz e vídeo. São algumas características de aplicações de filtros. Bom, os filtros são caracterizados pela sua tecnologia. Eles podem ser definidos como os filtros passivos, que são os filtros que possuem como componentes resistências, capacitores, indutores, elementos que não são capazes de produzir energia ao circuito. Algumas características de um filtro passivo seria não possuir ganho de potência e uma difícil sintonização. Os filtros ativos eles são constituídos por elementos ativos e elementos passivos. Teríamos capacitores, amplificadores operacionais, transistores, resistências também. Diferentemente dos filtros passivos, os elementos ativos constituintes esses filtros, eles possuem a capacidade de fornecer energia ao circuito, de produzir energia para o circuito. Algumas características desse filtro seriam a fácil sintonização e o ganho de potência possível. Os filtros eletrônicos são filtros realizados através de programação e elementos digitais. Como nós podemos ver, a figura ilustra um filtro ativo, perceptível pelo seu amplificador inversor, certo? Que compõe o circuito, juntamente com resistências e capacitores. A resposta em frequência de um filtro. Bom, a resposta em frequência de um filtro ela é obtida através da função de transferência. Essa função de transferência define a forma como a curva vai se comportar de ganho pela frequência angular. Bom, eu trouxe aqui a resposta ideal de um circuito e a resposta real de um circuito de filtro. Por que é importante? Porque isto define a complexidade do filtro trabalhado. É impossível nós obtermos um filtro com resposta ideal. E quanto mais próximo da resposta ideal nós conseguimos chegar com um tipo de filtro, mais complexo esse filtro é. Possui mais componentes, o circuito maior. E aqui é a definição disso, para ficar visível. Bom, definindo os pontos do gráfico de um filtro. Nós temos aqui a faixa de passagem, a frequência de corte e a faixa de corte para um filtro ideal, certo? Para a resposta ideal. Nós temos aqui o eixo Y representando a amplitude normalizada e o eixo X representando a frequência angular. Para um filtro real, onde nós temos uma resposta real, nós percebemos que nós temos a faixa de passagem, conhecida também como banda de passagem, a faixa de condução, banda de condução, a faixa de corte, banda de corte, a frequência de corte e a frequência mínima de corte. Os filtros são classificados pela sua função, em qual faixa de frequência ele atua, passa baixa, passa banda, passa alta, e sua tecnologia utilizada, ativo, passivo ou eletrônico. Com isso, o filtro elíptico analisado por nós seria um filtro elíptico passa baixa,
porque as definições também se atribuem aos outros modelos de tipo de filtro. Bom, o desenvolvimento do filtro elíptico, ou filtro Cauer, ele se deu ao alemão Wilhelm Cauer, nascido em 1900 e teve seu falecimento em 1945. Já os filtros são conhecidos desde 1930 e foram amplamente empregados na área de telecomunicações e telefonia. Bom, a nomenclatura elíptico ela se dá devido ao seu comportamento de ser modelado pelas equações elípticas de Jacobi. Os filtros elípticos possuem características muito peculiares, como o ripple ajustável tanto na banda passante como na banda de rejeição, o maior declive possível da banda de transferência, e essas características gráficas serão visualizadas no slide a seguir. E essas características são originadas pela função de transferência do nosso filtro. Por isso é importante definirmos algumas variáveis do filtro, como o ganho do filtro, a função racional elíptica, que é o que define a ordem do filtro, e tem implícita também a quantidade de componentes que esse filtro compõe. Aqui nós temos a frequência angular, e essa variável define o ripple da banda passante. Conhecendo a função de transferência de um filtro elíptico, nós podemos analisar a resposta em frequência do mesmo, representada aqui por um diagrama de Bode, onde nós temos o ganho em decibéis pela frequência angular do circuito. Nós podemos observar também as características citadas anteriormente, como o ripple na banda passante, como na banda de rejeição do circuito, além da inclinação da banda de transferência. Okay? Esse declive é uma característica muito interessante do filtro elíptico. Destacado aqui no gráfico, nós temos a frequência de corte desse filtro. Esse filtro é um filtro de quarta ordem, passa baixa. Okay? O efeito do aumento de ordem é uma característica muito interessante dos filtros em gerais. Num filtro elíptico passivo, a ordem é determinada pela quantidade de capacitores mais a quantidade de indutores presentes no circuito. A ordem do filtro é um número inteiro, que relaciona com a faixa de atenuação, o ganho do filtro em função da frequência. No primeiro gráfico, nós temos um filtro elíptico passa baixa normalizado para ordens n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e n igual a 4. Nós podemos ver a diferença nas curvas deste gráfico conforme a variação das ordens. Para a ordem n igual a 1, nós temos um ripple menor, e a atenuação da banda de transferência é menor. Analisando as curvas com o aumento das ordens, nós vemos que quanto maior a ordem do filtro, maior a atenuação da curva da banda de transferência, assim como uma alteração no ripple de passagem quanto no ripple da banda de rejeição. Concluímos então que o aumento de ordem ele gera uma transição mais abrupta entre as bandas e altera o ripple ajustado da banda passante e da banda de rejeição. Esse segundo gráfico nos permite observar a ação do aumento de ordem no atraso de grupo de um filtro, que seria antes dele passar da banda passante para a banda de transição. Ele sofre esse aumento de grupo, que é nada mais nada menos que uma distorção maior no circuito. Portanto, para fim de comparação com as principais topologias de filtros especiais, considerando que os coeficientes de suas funções de transferência são iguais e os filtros de mesma ordem, podemos observar algumas características, como por exemplo o ripple, tanto na banda passante quanto na banda de rejeição para o filtro elíptico.
característica aqui no Chebyshev tipo 1, a gente percebe o ripple somente na banda passante, e o Chebyshev tipo 2, o ripple somente na banda de rejeição. Destinando atenção para a banda de transferência e a atenuação da curva, nós temos a característica de que um filtro elíptico, comparado com qualquer outro filtro de mesma ordem, vai possuir essa curva mais atenuada, mais inclinada, como nós podemos observar nessa segunda imagem aqui. E essas são algumas características do filtro elíptico em relação às outras principais topologias de filtros especiais. Para o projeto do filtro elíptico, nós partimos desse circuito, onde os valores de resistência são de 1 ohm. Os valores de indutância e capacitância utilizados estão representados na figura. Percebemos que nesse circuito nós temos 5 capacitores e 2 indutores. Porém, esse filtro é um filtro de ordem 5, porque nós precisamos realizar todas as associações em paralelo possível e simplificar o máximo possível para obtermos a ordem do filtro. Foi realizada a lei de análise de Kirchhoff das correntes dos 3 nores superiores desse circuito e obtemos a seguinte função de transferência. Bom, através disso, utilizamos o software MATLAB e plotamos o diagrama de Bode desse filtro elíptico, onde nós temos a resposta em magnitude pela frequência angular e a fase pela frequência angular. Percebemos o ripple na banda passante, um ripple na banda de rejeição, onde nós temos aqui a nossa frequência de corte desse filtro elíptico em 1 radiano por segundo, aproximadamente. Nós podemos perceber também que a atenuação da banda de transferência é grande, como destacado anteriormente. E essas são as características do diagrama do nosso filtro elíptico projetado. Por fim, algumas aplicações dos filtros elípticos são destinadas a sistemas de comunicação sem fio, além da concepção de filtros de micro-ondas com resposta de frequência elíptica, devido à sua alta seletividade. Vale ressaltar também que uma das principais aplicações dos filtros elípticos é na sintetização de sinais analógicos. Muito obrigado.